Boa tarde para todo mundo. Estou recém-chegado aqui de São Paulo, pousei em Porto Alegre às 11 horas, fui para a rodoviária, peguei um ônibus, estou aqui agora. Espero com a cabeça bem acesa para poder passar para vocês esse conteúdo, que realmente para muita gente é um enigma, mas talvez, como a gente vai poder ver, talvez seja um pouco o socialismo aplicado ao mercado financeiro. O Estado, a lei monopolística de moeda, são os bancos centrais impactando o mercado financeiro, impactando as nossas vidas, impactando o mercado de juros, que para a gente é algo, aqui no Brasil, que falar em juro negativo é realmente algo muito diferente, até estranho. Há não muito tempo atrás, a gente tinha juros na casa de 10%, 12%, 14%, chegou até, em alguns casos, talvez quem aqui é mais novo, estudante, não se lembra, mas a gente chegou a ter juros na casa de 20%. Quando teve lá em 99, o Brasil deixou de ter a banda cambial, naquela época o Banco Central tentava manter um certo nível de câmbio, chegou em algum momento, em 99, a ter taxa de 45% ao ano. Mas a gente imaginar juros negativos no Brasil é realmente algo impensável. Não acho que isso vai chegar, eu vou falar sobre essa possibilidade mais no final da palestra, mas essa realidade sim, ela existe lá fora. E é por isso que a gente precisa entender o que está por trás dela, o que explica esse fenômeno de juros negativos, que é algo tão contra-intuitivo e soa tão estranho, e realmente é uma anomalia do sistema financeiro, e é isso que eu vou procurar explicar aqui. Sei que tem gente que não é de economia, talvez de direito, engenharia, administração. Então, eu vou tentar, ao longo da explicação, ao longo dos slides, eu tenho vários slides aqui, mas é mais para ilustrar os pontos, mostrar alguns gráficos e dados. Eu vou tentar explicar um pouco o que é esse fenômeno para quem não é desse meio de economia. Importante, alguns alertas. Eu não pretendo fazer aqui nenhuma previsão, então eu não vou fazer previsão especialmente de preço, os juros vai cair mais, os juros vai subir, vai chegar nesse patamar, não é o meu objetivo. Também não vou dar nenhuma dica de investimento aqui. A minha função nesse momento, meu objetivo é muito mais de tentar fazer um diagnóstico para que a gente possa entender o que isso significa e quais são as repercussões desse arranjo. Quais são as consequências no mundo como um todo e que elas podem também, de alguma forma, respingar aqui no Brasil. Muito bem. O que passa, né? Boa. Opa, está indo rápido demais. Como é que volta aqui? Agora sim. Boa, vamos lá então. Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui, até depois conseguir botar uma água aqui para mim, por favor. A primeira pergunta, né? Os juros caíram ou eles foram derrubados à força? É realmente um resultado natural do mercado ou será que é fruto de políticas monetárias? Hoje em dia tem vários investidores, economistas, aqui eu coloco alguns dos grandes investidores globais, mundiais, como aqui na esquerda é o Howard Marks, em cima, que é CEO da Oak Tree Capital, é um dos grandes investidores mundialmente reconhecidos, e na última carta mensal dele, ele se debruçou a tentar explicar esse fenômeno dos juros negativos. E ele começa a carta dizendo que ele não sabe de nada, e ele precisa ganhar dinheiro com base nesse cenário. Embaixo ali temos o Ray Dalio, na esquerda, que é da Bridgewater Associates, também outro investidor renomado, Jim Grant, um economista, inclusive da Escola Austríaca de Economia, uma cabeça pensante muito respeitada em Wall Street, e, por fim, o próprio Warren Buffett, que também reconhece que é uma conjuntura anômala e que ele não consegue entender muito bem o que está acontecendo. E aqui no Brasil, nós também temos alguns investidores importantes. Para quem não é desse meio, à esquerda temos o Luiz Stuhlberger, da Verde Asset, que é um dos principais economistas, especialmente quando a gente fala de investimento macroeconômico, olhando os fundamentos macroeconômicos, esse é um dos principais, se não o principal nome no Brasil. E ele também está relativamente perdido nesse cenário de juros abaixo de zero. Aqui à direita foi um painel esse ano na Expert, que é a conferência anual da XP Investimentos, que é fantástica. E lá estavam André Jakurski, Márcio Appel, Rogério Xavier e o Beni, que é do Private da XP, discutindo esse cenário. E todos os três também mostraram extrema perplexidade
com esse cenário. E depois aqui a Dínamo, que é uma gestora do Rio de Janeiro também muito boa, na sua última carta tentando também explicar o que é esse fenômeno, o que está acontecendo, e por fim a Bahia Asset, que também é uma gestora. Então, para quem não é desse mundo de economia, a gente pudesse explicar, juro é o preço do tempo, não é o preço do dinheiro, é o preço do tempo. É a razão de troca entre bens presentes e bens futuros. É o prêmio para aqueles que abrem mão de consumo presente e poupa, e um custo para aqueles que querem antecipar o consumo no presente. Mas quando os juros caem abaixo de zero e ficam negativos, aí a gente tem realmente uma bizarrice instalada. Porque aí a poupança passa a ser penalizada e o consumo imediato passa a ser premiado. O incentivo é como consumir como se não houvesse amanhã e não poupar. A paciência se torna um vício e não uma virtude. Então, realmente, o que está acontecendo? O que eu quero mostrar hoje esses são os meus 3 principais objetivos aqui. E a maior parte do tempo eu vou gastar explicando as causas dos juros negativos. E depois eu vou tentar falar um pouco sobre a relação entre os estímulos monetários e a inflação. E, por fim, as consequências dessa conjuntura inédita. Então, para começar, a gente tem, feita essa introdução, a gente tem vou ilustrar um pouco o que significa os juros estarem negativos. Historicamente, contextualizando isso, nós nunca tivemos, na história da humanidade, taxas de juros negativas nesse patamar, e nem por tanto tempo. Sim, em algum momento da história houve um ou outro episódio isolado, mas nesse patamar, e por tanto tempo, em tantos países ao mesmo tempo, isso nunca ocorreu na história da humanidade. Este é um gráfico compilado de um livro que é um clássico de finanças, Uma História das Taxas de Juros, A History of Interest Rates, que compila a taxa de juros desde lá onde houve registro de juros, eles colocam nesse livro. Então, começando lá em 3.000 antes de Cristo, 3.000 anos, não tinha nada próximo disso. Quando a gente fala em taxa real, aqui são taxas nominais. Taxas reais abaixo de zero, isso é, a taxa nominal descontada a inflação, aí nós já tivemos, sim, abaixo de zero em vários momentos. Inclusive, hoje, quando a gente olha os Estados Unidos, no último século, em vários momentos a gente teve taxa real abaixo de zero. Esse gráfico é o título de 10 anos do governo americano, descontada a inflação, pelo IPCA deles, que é o CPI. Então, sim, nós já tivemos taxa de juros real abaixo de zero. Mas nominal, nessa magnitude, isso nunca aconteceu antes. Essas são as taxas de juros, as taxas básicas de juros dos bancos centrais. Para quem não entende muito bem como funciona o Banco Central, eles basicamente estabelecem uma taxa de juros de curto prazo. Quando se fala em política monetária, o que eles definem a cada 45 dias, que é o caso do Brasil, é uma taxa básica de juros de curto prazo. Aqui a gente tem alguns exemplos, no caso do Japão, está até um pouco defasado aqui, porque a Europa, que está em 0,4, estava aqui, já está em 0,5 negativo, 50 pontos base. Imagina, aqui no Brasil acabou de ir para 5% positivo, que seria natural, aqui na Europa a gente já está em menos 0,5. E depois na Suécia e na Suíça, quase em 1%. E quando a gente analisa e tenta compilar, olhando toda a dívida governamental, dívida corporativa, títulos de dívida, o mercado de crédito, dívida que está sendo negociada no mercado, quanto disso, qual é o montante que está abaixo de zero, que está rendendo negativo? E a gente chega à cifra que já bateu 17 trilhões de dólares e agora está ali próximo de um pouco mais de 14 trilhões de dólares. Aqui são taxas nominais. Se a gente ajustasse pela inflação, descontasse a inflação, taxa real, iria para 35 trilhões de dólares de total de dívida que está rendendo abaixo de zero. Ou uma outra forma de olhar aqui, a chamada dívida grau de investimento, que são aqueles países com bastante segurança para investir, ou aqueles títulos considerados seguros, que 1/5 desses títulos também estão já rendendo abaixo de zero. Olhando a curva de juros, ou a curva de rendimentos, ou a estrutura a termo dos juros. A gente pegar um país, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, e olhar todos os títulos de acordo com seus vencimentos, os seus prazos, e plotar no gráfico, ali desde 6 meses, 1 ano, até 30 anos, tudo que está em vermelho negativo são as taxas abaixo de zero.
Então, se a gente olha aqui, por exemplo, a Alemanha, a Suíça, a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Áustria, são países que têm praticamente toda a curva de juros abaixo de zero. Realmente uma aberração completa. E onde, então, que esses títulos estão rendendo abaixo de zero? Onde que eles estão negativos? Aqui, principalmente no Japão, é a maior parte, 42%. Na França, na Alemanha, 13%. Na Espanha, aí depois Holanda, Bélgica, Suíça, Suécia, Áustria e Itália. Esses são os títulos que estão negativos. Aí a pergunta... Estou avançando demais aqui. Aqui, vamos lá. Os economistas austríacos não diziam que era impossível o juro negativo, que essa possibilidade realmente não fazia o menor sentido do ponto de vista da ciência econômica? É a verdade que existem alguns motivos pelos quais o investidor investiria em juros negativos. Para quem não entende como funciona a dinâmica de juros e preço de um título, os juros, normalmente lá fora, não tanto no Brasil, o juros é fixo, de acordo com o que a dívida é emitida primeiramente, e paga um juro fixo. Só que essa dívida passa a negociar no mercado. O juro a ser pago na dívida, não. Mas o preço dessa dívida no mercado ele vai mudando. Então, o valor da dívida no mercado vai oscilando. E o juro é uma função do preço. Se o preço sobe muito, o juro implícito acaba caindo, porque ele é fixo. Na emissão, ele é fixo. E o contrário também acontece. Se o preço do título começa a cair no mercado, porque os investidores acham que não é um bom título, ou porque é uma Argentina da vida que não vai pagar os seus títulos, o preço sendo negociado começa a cair e o juro implícito sobe bastante. Então, guardem essa relação de juro implícito e o preço do título. Quando o preço sobe, o juro cai. Quando o preço cai, o juro sobe. Então, quando a gente olha a ótica, as motivações que fazem algum investidor entrar num título negativo, ora, se há uma expectativa de que o juro possa cair ainda mais, ou seja, que o preço do título pode aumentar ainda mais, ele pode comprar hoje um título e vender lá na frente, no mercado secundário, e ainda assim ter um lucro. E realmente isso aconteceu. Quando o título da Alemanha caiu abaixo de zero, o de 10 anos, muita gente achava, agora não tem como cair mais, isso é um absurdo, não tem como ter algum tipo de ganho e retorno nesse título. Mas quem comprou lá a menos 0,10, conseguiu depois revender a menos 0,50. Então, teve um lucro. Então, mesmo que o juro esteja negativo, é possível ganhar. Uma outra motivação, de repente, por uma questão de segurança maior, por mais que, olhando o restante, o entorno, o cenário e outros ativos, há outros ativos talvez muito mais arriscados. Então, pode ser que seja preferível uma perda garantida do que uma perda ou uma incerteza muito maior. Esse é outro motivo. Ou até uma expectativa forte de deflação de preços. Se imaginar que a deflação futura vai ser muito forte, mesmo um juro negativo, no final pode ter um resultado positivo para o investidor. Embora essa última motivação eu acho bastante difícil. E como que as taxas são formadas? Aqui é uma parte um pouco mais teórica, vou passar rapidinho, mas só para ter uma ideia, porque quando a gente olha a taxa de mercado, a taxa que está sendo cotada, o título americano hoje de 10 anos sai a 2%. Essa taxa ela já embute vários componentes, ou ela é formada por vários elementos. Entre eles a taxa, o prêmio temporal, quanto o sujeito está disposto a deferir o consumo no tempo, prêmio de risco, que tem a ver com o próprio risco do emissor do título. Imagina, o risco do governo da Argentina é muito maior do que o governo americano ou da Alemanha. Prêmio de liquidez, quantos os investidores estão dispostos a se desfazer da liquidez, da opção de liquidez para investir num título. E, por fim, a própria variação do poder de compra. Então, num título de 10 anos do governo americano, já está embutido uma expectativa de inflação ou deflação de preços. Aqui apenas vai dar uma breve explicação de como funciona a taxa de mercado de juros. Então, agora eu vou explicar um pouco das causas. Quais são, então, as causas dos juros negativos? Hoje, quando a gente vê alguns economistas, ou até investidores, e até mesmo banqueiros centrais, tentando explicar por que os juros estão negativos, eu vejo algumas explicações como essa. Agora o problema, o que explica o fenômeno dos juros negativos, e que, segundo eles, é algo perfeitamente normal, de acordo com a teoria econômica, e pode acontecer, é a demografia. Como as pessoas agora estão tendendo a viver mais, o consumo futuro acaba sendo mais valorizado,
Então, se consome menos no presente, porque vai se precisar consumir mais no futuro, porque as pessoas estão vivendo mais. Essa é uma explicação. Outra explicação é a que a tecnologia também está causando muita disrupção tecnológica, aumentando a produtividade, causando uma deflação de preços por conta de uma produtividade maior, e isso também faz com que haja menor pressão para bens de capital e o próprio capital. Essas são duas explicações. E que eu concordo, acho que elas têm seu mérito e podem ter uma influência, sim. Mas não é a única influência. Eu acho que há uma outra explicação, que é o que a gente vai ver, porque uma outra forma de explicar, que eu vejo alguns economistas, até brasileiros, falando, que como a gente tem um cenário, olhando lá fora, os países estão muito endividados, então o peso da dívida acaba impedindo ou obstaculizando o crescimento econômico, por conta disso não há pressão inflacionária, por conta disso não é necessário elevar a taxa de juros para combater a inflação. Até pode ser verdade, mas isso não explicaria, por exemplo, a Alemanha, que é um país que tem crescido relativamente bem, nos últimos anos chegou a ter quase 3% de crescimento ao ano. O índice de preços da Alemanha, ali o quadro de baixo, vem crescendo a uma taxa de 2% ao ano, então não há deflação, há uma inflação de preços, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E o título da Alemanha, de 2 anos, já está rendendo abaixo de zero desde 2014. O de 10 anos começou mais recentemente, apesar de ter tido um episódio em 2016. Então, como explicar, como conciliar essa teoria com o caso da Alemanha? Realmente é difícil. E a verdade é que a explicação, na minha visão, fundamental, a causa dos juros negativos, começou nesse fatídico dia, 15 de setembro de 2008. Muitos de vocês, na época, estavam talvez no colégio, nem se lembram dessa data, mas essa foi a data que o banco Lehman Brothers quebrou. Foi uma segunda-feira de 2008, esse foi o ápice da crise financeira. E por que eu coloco este momento, este dia como marco, e o que eu considero que é o ponto de inflexão das políticas monetárias, e ele é o responsável pelo que hoje nós estamos vivendo, e é esse cenário de juros negativos. Porque foi a partir dessa data que os bancos centrais começaram com as suas políticas monetárias discricionárias, não convencionais, extraordinárias, e começaram a atuar no mercado, a intervir no mercado de uma forma jamais vista, e numa magnitude jamais vista. Alguns de vocês já devem ter escutado as chamadas QE, as rodadas de Quantitative Easing, afrouxamento quantitativo, que nada mais é do que compra de ativos em larga escala pelos bancos centrais. Eu vou explicar um pouco mais o que isso significa nos próximos slides. Mas esse foi o dia que tudo mudou. E para a gente ter uma noção, uma dimensão do que eu estou falando e do tamanho disso tudo, lá em 2007, esses são os ativos dos bancos centrais. Então, os ativos em posse dos bancos centrais. Europa, Japão e Estados Unidos. A gente vê que eles começam lá em 2007, antes da crise, ao redor de $1 trilhão cada um de ativos no seu balanço. E agora, em 2018 ou 2019, o Banco da Europa já está com quase $5 trilhões, o do Japão já passou disso, e está quase disso, e o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, está chegando a isso. Ele estava reduzindo o balanço e voltou a crescer agora nos últimos dias, até vou explicar o que significa isso. Em termos de base monetária mundial, que é todo o dinheiro criado pelos bancos centrais, papel moeda e também as reservas bancárias, que é a conta corrente dos bancos comerciais depositadas no Banco Central, já supera $20 trilhões. Veja que lá de 2007, julho de 2007, aqui a gente tem todas as moedas do planeta somadas. Desde julho de 2007 até agora, fevereiro de 2019, foi um aumento de 15 trilhões, saiu de 5 trilhões para 15 trilhões. Não se tem, em nenhum momento da história, algo similar a isso, a não ser em países que viveram uma hiperinflação, como o caso do Brasil, como o caso da Argentina, Venezuela e outros países, outros desastres econômicos. Comparando com o PIB dos países, a gente vê aqui no eixo da esquerda, o eixo da direita é apenas para o Banco do Japão, que já supera 100%, o ativo do Banco do Japão já supera 100% do PIB do Japão. Os outros países, Fed, Banco Central Americano, Banco Central da Europa, ainda não chegou nessa magnitude, mas já está em cerca de 30% a 40% do PIB. Então, isso realmente é relevante. E, para mim, a pergunta, e o gráfico que é mais importante aqui, é esse. Quem detém
esses títulos com juros negativos? Quem detém essa dívida governamental? Porque se diz que é tão normal e que vários economistas estão afirmando, explicando, não, isso é perfeitamente natural, as pessoas estão querendo consumir realmente cada vez menos e é o novo normal, como dizem, the new normal, é o novo normal de juros negativos. Mas quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que do estoque de dívida que tem juros negativos, que está rendendo abaixo de zero, praticamente 80% está nas mãos dos bancos centrais. Então, essa explicação já começa a cair por terra, porque não são as pessoas comuns ou fundos, como tem ali mutual funds, ETFs, gestores, etc., que estão realmente entesourando esses títulos. São os bancos centrais. E para eles, tanto faz se ganhar, se perder, não tem o menor problema. Para a gente, importa muito. Para eles, praticamente nada. Então, para mim, esse é um gráfico importantíssimo demais. Outro gráfico muito importante, até para entender melhor aquela relação que eu falei antes do o preço do título e o juro. Quando o preço do título sobe, o juro implícito cai. Quando o preço do título cai, o juro sobe. Se a gente ignorar por enquanto apenas o juro, só falando de preço, todo mundo conhece muito bem a lei de oferta e demanda. Quanto maior a oferta de um bem, menor será o seu preço no mercado, menor tende a ser o seu preço. Se aumenta a demanda, tende a aumentar o seu preço. Quando a gente olha aqui nesse gráfico, imagine que isso aqui é a oferta do produto dívida governamental. Então, a gente tem do lado esquerdo, nos Estados Unidos, esse é todo o estoque de dívida americana, 23 trilhões de dólares. É isso que os Estados Unidos, o governo americano, deve ao mundo todo, 23 trilhões de dólares. Depois, Japão, com 10 trilhões, China, com 5 trilhões, e aí lá, por último, 2,4 trilhões. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou mostrando esse gráfico? Porque quando a gente olha a oferta desses produtos e a demanda por eles, seja por investidores, seja por bancos centrais, é muito mais difícil conseguir jogar o preço do título americano tão para cima e, com isso, fazer com que o juro caia tanto, abaixo de zero, do que a Alemanha, que tem apenas 2,4 trilhão de dívida. É muito mais fácil derrubar o juro da Alemanha ou elevar o preço do título da Alemanha do que o dos Estados Unidos. É por isso que hoje, quando a gente vê os juros, aquela tabela que eu mostrei antes, com a curva de juros, os Estados Unidos ainda não têm juros negativos. Os economistas começam a pensar se isso, em algum momento, pode chegar lá nos Estados Unidos. Poder pode, mas é bem mais difícil, porque o estoque de dívida, a demanda necessária e a criação de dinheiro pelos bancos centrais para poder conseguir fazer com que o juro americano caia tanto, ela é muito, muito grande. Então, não é tão simples. Aí, outra pergunta para ilustrar esse ponto, né? Imagine que o mercado de dívida seja como qualquer outro mercado ou como um leilão, por exemplo. E aí estamos aqui, nós na sala, está tendo um leilão de, sei lá, qualquer coisa aqui, um livro do Hayek, por exemplo. Aí, de repente, entra na sala aqui o Jeff Bezos, da Amazon, e o Warren Buffett, para começar a participar do leilão. Vocês acham que eles conseguiriam impactar e inflacionar o preço no leilão? Não tem a menor dúvida, né? A diferença é que um Bezos ou um Buffett, eles não têm liquidez infinita. Eles precisariam se desfazer de algum outro recurso, de algum outro ativo, para poder comprar aqui no leilão, aqui nesse mercado. A mesma ótica funciona com bancos centrais. Quando os bancos centrais entram no mercado de dívida comprando, o mero anúncio, a ameaça que eles vão entrar no mercado para comprar dívida, já sacode o mercado e já tem um efeito. E é isso que eles têm feito desde lá de 2008. Aí a pergunta que pode vir, mas se a gente olha toda a tendência de longo prazo dos juros, lá desde 1980, a tendência de décadas é de queda. Realmente, a gente vê aqui vários juros de 10 anos, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Itália, eles vêm caindo aqui consistentemente desde 1980. Mas o que a gente vai ver é que, embora os juros tenha caído, todo tipo de tentativa de correção dos juros pelo mercado nos últimos anos, elas foram frustradas, a tentativa de corrigir o mercado, elas foram frustradas pelos bancos centrais. E de que forma? Como eu falei, lá em 2008 foi o grande ponto de inflexão da forma como os bancos centrais atuam no mercado. Antes, eles apenas estabeleciam uma taxa de juros de curto prazo e faziam poucas intervenções chamadas de mercado aberto, onde eles entram no mercado comprando a dívida ou vendendo. Mas, a partir de 2008, esse é o balanço do Fed, em cima é o ativo, embaixo é o passivo.
como começou a aumentar bastante devido às rodadas de QE 1, 2 e 3. Então, a gente vê ali QE 1, QE 2, QE 3. Onde nessas rodadas de compras de ativos, que chegou a 4,5 trilhões, o balanço do Fed, ele começou a comprar ativos de longo prazo também. Então, era o próprio Banco Central indo no mercado e comprando ativos de longa duração. E quando o Banco Central entra no mercado comprando um ativo, ele pressiona o preço para cima. Pressionando o preço para cima, e o que ele está fazendo? Derrubando o juro, derrubando o rendimento desses títulos. E não apenas isso, mas além das compras do Q1, Q2, Q3, ele também fez o chamado Operation Twist, então operação de torcer, onde ele começou a vender títulos de curto prazo que ele tinha e comprar de longo prazo, justamente para impactar ainda mais deliberadamente o rendimento dos títulos de longo prazo. E se a gente vê aqui em 2012, quando foi feita essa operação Twist, eu vou explicar rapidamente esse gráfico aqui. A linha verde é as compras, são os ativos do Fed, do Banco Central Americano, acima de 10 anos de vencimento. Então, títulos de 10 anos, de 30 anos do governo americano. E a linha vermelha e azul são os rendimentos, o juro do título de 10 anos, de 30 anos. Quando chegou lá em 2012, começou a subir a linha verde, é o Fed entrando no mercado comprando esses ativos, pressionando para cima o preço e derrubando o juro. Foi exatamente isso que a gente viu. E chegou no menor patamar. Em 2012, o juro desses títulos chegou no menor patamar dos últimos 50 anos. E a mesma coisa aconteceu com os títulos de 5 e 7 anos. O Fed começou a comprar mais, que é a linha vermelha, e os juros desses títulos caíram. E aqui a gente tem um ex-economista que trabalhou no Fed, trabalhou inclusive em vários dos programas de resgate dos bancos, lá na crise, e depois no QE1, QE2 e QE3, chamado de William Nelson. Isso foi numa entrevista que ele deu recentemente, onde ele falou que depois que as taxas de curto prazo já estavam em zero, não havia formas de estimular a economia com ferramentas tradicionais. Então, uma coisa que fizemos foi comprar títulos mais longos, apenas para tirá-los do mercado, elevando muito o preço desses títulos e reduzindo, assim, o rendimento. Então, essa foi aqui a explicação de um próprio membro do Fed. Voltar àquele gráfico inicial dos títulos da tendência de longo prazo, aqui em 2011, para quem não lembra, essa foi a crise de dívida soberana dos países chamados de PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Então, zona do euro. E naquele momento, houve uma séria desconfiança sobre a situação e a solvência daqueles países, e os juros começaram a subir. O mercado começou a desconfiar, o preço do título começou a cair, o juro começou a subir. Aí o que aconteceu naquele momento? Veio o Banco Central Europeu, na figura do seu Mário Draghi, em 2012, ele já vinha dando indícios de que iria fazer isso, e aí, em 2012 ele disse que, dentro do nosso mandato, o BCE, Banco Central Europeu, está pronto para fazer tudo o que for necessário para preservar o euro. E, realmente, ele fez tudo o que foi necessário. Esses são os ativos do Banco Central Europeu, que lá desde 2007 estava ou 2006, pouco mais de 1 trilhão de euros, e aí depois chegou agora, está em quase 5 trilhões de euros. Realmente, ele fez de tudo. E nesse crescimento, ele comprou dívida de tudo que é governo. Comprou dívida da Alemanha, dívida da Espanha, dívida de Portugal, da Itália. E, segundo ele mesmo mostra nesse gráfico, esse é um gráfico do começo desse ano, para tentar mostrar a eficácia dos programas do BCE. Então, ele mesmo mostrando que ele teve efeito no mercado. As barras azuis e laranjas é a quantidade de bilhões de euros que foi comprada, e o ponto vermelho é quanto variou a taxa de juros para baixo no momento que iniciaram esses programas e agora em 2019. Então, realmente, ele teve um efeito, ele conseguiu reduzir os juros desses países. Esse agora é recente. Quem acompanha o mercado financeiro está vendo que o mundo inteiro, novamente, está voltando a essas políticas de afrouxamento monetário. Mais compras no mercado, mais intervenções. E agora o BCE anunciou que vai fazer uma nova rodada de quantitative easing, começando agora em novembro, comprando 20 bilhões de euros ao mês. E se ele seguir nessa linha, em 2020, ele não vai ter nem mais título para ele comprar se ele seguir a emissão prevista de aqui Alemanha, França, Itália e Espanha. No caso da Alemanha, o que vai ter de emissão em 2020 é 165 bilhões. Descontando o que o Banco Central Europeu vai comprar,
vai sobrar menos alguns bilhões, menos 37. Então já não tem mais tanta dívida no mercado para o Banco Central Europeu. E quando começa a escassear um produto, mas a demanda monetária por ele aumenta, o que acontece? O preço dele sobe. O preço subindo, cai o juro, então é possível que a gente veja ainda mais juros negativos na Europa. E para mim que é o mais bizarro de todos, esse é o Banco do Japão, o Haruhiko Kuroda, que em 2016, aliás, em 2013, eles começaram com vários programas que eles chamaram de QQE, Quantitative e Qualitative Easing, então afrouxamento quantitativo e qualitativo. E aí, depois de 2016, eles disseram, ele aqui numa declaração, dizendo que nós estamos preparados para comprar quantias ilimitadas de títulos do governo japonês. Isso foi em 2016, onde ele disse, inclusive, que naquele momento estava começando não apenas o QQE, mas também o chamado YCC, Yield Curve Control, controle da curva de juros, onde ele definiu um piso para o título de 10 anos. Ou seja, se o título no mercado começasse a ser negociado acima de 0, que é algo normal, ele iria entrar no mercado pesadamente para baixar aquele juro. Isso ele prometeu, e ele faria o que fosse necessário, quantias ilimitadas. O próprio Banco Central se comprometendo com essa atitude. Aqui o balanço do Banco Central do Japão também crescendo bastante. Então, quando a gente olha esses gráficos todos, essas frases, essas citações, o que a gente vê aqui é que há claras intenções, objetivos, as ações também concretas dos banqueiros centrais mundiais para derrubar os juros. E quando a gente vê aquele gráfico de que eles detêm 80% dos títulos que rendem abaixo de 0, está claro quem é que está demandando esse título. Não é o mercado, não é algo natural. E não apenas nós temos as intenções, as ações e os objetivos, mas também a gente tem algumas confissões, como essa de um economista-chefe do Banco Central da Inglaterra, o Andrew Haldane, que em 2013 ele falou, as palavras dele, não estou parafraseando, citando literalmente, nós inflamos intencionalmente a maior bolha de dívida governamental da história. Palavras do próprio Banco Central. Então, não é apenas uma conclusão minha. Então, quando a gente vê essas explicações, é o mercado, naturalmente, para mim, essa é a resposta. Esse é o próprio Kuroda, também do Banco do Japão, numa coletiva, quando dizem que é apenas o mercado que está atuando e que é algo perfeitamente natural, juro negativo. Não, não é natural. A gente tem aí todas as evidências que são os bancos centrais os principais suspeitos, se não realmente os causadores. Falar rapidinho de estímulos monetários e inflação, porque uma dos questionamentos que também acabam surgindo é que, bom, mas como que os bancos centrais criaram tudo isso de dinheiro, trilhões de dólares, e isso não resultou em nenhuma inflação? Os preços dos bens e serviços não estão aumentando. Por que isso não aconteceu? Primeiro, sim, não houve tanta inflação de preços ao consumidor, embora na maior parte desses países a inflação esteja ao redor da meta de 2%. Então, deflação não está havendo. Temos inflação de preços, ao redor de 2%. Mas toda a criação de dinheiro, toda essa injeção de liquidez, acabou indo para onde? Justamente para os ativos. Porque foi ali que o Banco Central concentrou as suas compras, foi ali que eles concentraram as suas intervenções. No mercado de ativos, no mercado de crédito. Então, não temos inflação de preços relevante nos bens e serviços, mas temos uma inflação de preços brutal nos ativos. E não apenas no mercado de crédito, mas em outros ativos também. Em várias cidades na Europa, já há risco de bolha imobiliária, os preços no mercado de ação também já cresceram bastante, em vários países bateram recorde atrás de recorde, como o caso dos Estados Unidos. Então, sim, temos inflação de ativos. Não é apenas inflação de preços que importa, de preço ao consumidor, mas também de ativos. A outra explicação, que é um pouco mais complexa, eu não vou entrar aqui em tanta tecnicalidade, mas tem a ver com o próprio processo de expansão do crédito pelos bancos. Quando o Banco Central injeta dinheiro comprando ativos no mercado, ele simplesmente acredita as contas dos bancos, mas esse dinheiro recém-criado, ele não respinga, não é repassado automaticamente para o restante da economia. Ele não é emprestado instantaneamente a empresas e famílias para investir ou para consumir. Então, essa criação de dinheiro pelo Banco Central, ela não respinga no restante da economia automaticamente. Vou passar aqui. E aí, quais são algumas das consequências que a gente vê desta conjuntura realmente inédita?
A primeira delas é a questão de instabilidade financeira. Por conta dessas intervenções dos bancos centrais, a gente vê que eles acabam sendo cada vez mais, não apenas o prestamista de última instância, aquele que está lá para resgatar os bancos quando dá algum problema, mas também o chamado market maker, ou precificador de mercado, de primeira instância, porque é ele que está lá dando preço todo santo dia, toda semana, todo mês, aos mercados que deveriam ser mercados livres, e não são. E por conta dessa presença cada vez maior, o que a gente tem visto nos últimos meses é uma instabilidade, porque os bancos começam a não emprestar mais tanto dinheiro entre si e acabam recorrendo ao Fed, ao Banco Central Americano ou ao Banco Central Europeu. Quem acompanha o mercado financeiro sabe que nas últimas 6 semanas há uma brutal crise de liquidez nos Estados Unidos, por isso que o Fed lá começou a injetar dinheiro maciço no sistema. E outro ponto também é a própria rentabilidade dos bancos. Isso não acontece tanto nos Estados Unidos, porque ainda tem juro relativamente positivo, pelo menos comparando com a Europa e o Japão, mas na Europa é um grande problema, porque os bancos eles vivem de spread, o que eles captam e pagam pela captação e o que eles emprestam. Mas quando esse spread ele é comprimido, quando o juro cai cada vez mais, essa rentabilidade também é machucada. Quem acompanha o mercado financeiro, especialmente a ação de banco, vai lá e começa a ler os relatórios dos principais bancos europeus. Todos eles, sem exceção, a primeira reclamação ou justificativa pela queda de rentabilidade é justamente a política de juros negativos dos bancos centrais. Então, esse é um grande problema, especialmente na Europa e no Japão também, a rentabilidade dos bancos. Aí, quais são outras consequências? Como o Banco Central define uma taxa de curto prazo, que serve como referência, e acaba impactando também, por intervenção direta, o preço de outros ativos no mercado de crédito, como os títulos governamentais, isso acaba também afetando outros ativos e outras dívidas, inclusive dívidas de empresas, dívidas corporativas. Esse é o gráfico da quantidade de dívida corporativa de empresas, como a gente vai ver algumas aqui, que estão rendendo abaixo de zero também. Então, até isso já está afetando. Aqui alguns exemplos desse ano de empresas que conseguiram ter captação com juros negativos. Louis Vuitton, Toyota, Siemens, com título de 2 anos, de 5 anos. Até a Petrobras conseguiu emitir um bond lá fora em euro com juro negativo, por conta desse cenário. Outro exemplo também, outra consequência que para mim é gritante, a má alocação de capital. Eu fiz uma palestra na conferência de escola austríaca do Instituto Mises Brasil, em maio, onde eu botei esse slide. E o que eu falei lá, eu repito aqui, que eu disse o seguinte: essas empresas aqui, Uber, Netflix, WeWork, Lyft, Tesla, elas não existiriam se não fosse essa era de juros em zero, de crédito farto e barato. Ou certamente elas não estariam no alcance global e no tamanho e escala que elas acabaram tomando. Não teriam esse tamanho, sem sombra de dúvida. E isso eu falei em maio. Agora, em outubro, uma já colapsou, que foi a WeWork. Queria fazer no IPO, teve que cancelar o IPO e de queridinha de startup do ano, que valeria mais de 60 bilhões de dólares, quase quebrou, teve que ser resgatada pelo seu principal investidor. Então, esse é um cenário de má alocação de capital. Por que é importante colocar essas empresas? Porque elas são símbolos dessa última década de empresas que estão crescendo bastante, mas que não dão lucro, dão prejuízo atrás de prejuízo, não tem nem caixa, nem fluxo de caixa positivo, então precisam ter dinheiro do acionista ou de dívida no mercado, captar a dívida no mercado para manter as suas operações. Não é para investir, é para ficar de pé. E isso só aconteceu por conta dessa era de juros em zero, juros baratos. E quando a gente vê a gente pensa, por que eu digo que isso é um grande exemplo? Porque não há nenhum sinal mais importante do que a própria lucratividade de uma empresa com relação a se é uma operação viável ou não, se é um produto realmente demandado e valorado pelo consumidor. Não há melhor sinal do que esse. E a gente tem 10 anos, no caso de algumas empresas aqui, com prejuízos incessantes, acho que isso é um sinal claro de má alocação de capital. Alguma hora, essa conta chega, para algumas empresas aqui, já chegou. Por fim, aqui neste exemplo de consequência, né, o conceito de risco e retorno. Esse problema de juro negativo, e ele é um problema, especialmente no mundo desenvolvido, faz com que os investidores, fundos de pensão, family office, gestores,
acabam que eles precisam buscar cada vez mais risco em busca de retorno. Então, a tomada de risco é uma das consequências claras desse arranjo. E quando a gente fala de risco e retorno, os dois estão sempre juntos. Para tentar explicar para quem não é do mercado financeiro o risco e retorno, imagina que eu botei duas figuras, um paraquedista e um escorregador de piscina aqui. Imagina que o retorno seja o barato, a sensação que dá a cada uma dessas ações. O barato de pular de paraquedas é muito maior do que escorregar no escorredor de piscina. É incomparável. Mas o risco também. Se der alguma coisa errada no escorregador, na pior das hipóteses vai ser um corte na cabeça, um braço quebrado, mas muito improvável. Mas no caso de pular de paraquedas, se dá algo errado, o equívoco ele é fatal. Então o risco ele é enorme. Risco e retorno sempre andam juntos. E nesse cenário de juros em zero, abaixo de zero, o juro também é um sinal muito importante e que transmite a informação de risco subjacente também. Mas quando esse sinal, ou a transmissão desse sinal, ele é solapado pelas intervenções dos bancos centrais, ele faz com que todo mundo comece a tomar cada vez mais risco e muitas vezes sem nem estar ciente disso. Esse é o caso de fundos de pensão, eu botei como exemplo aqui, que são os principais, talvez, os que mais sofrem com essa conjuntura, porque eles precisam entregar rentabilidade positiva por questões atuariais e os seus pensionistas que estão lá para receber benefícios futuros, e eles precisam buscar cada vez mais risco, mais retorno, e acabam buscando cada vez mais risco. Há fundos de pensão que investem em empresas, como eu coloquei ali antes, Netflix, Uber, que são empresas deficitárias sem perspectiva nenhuma de ter lucratividade em algum momento. Então, eles estão investindo em empresas cada vez mais arriscadas ou adotando posturas cada vez mais arriscadas. É quase como se o mercado e os investidores estão cada vez buscando mais retorno e achando que eles estão escorregando no escorregador de piscina, na verdade, eles estão pulando de paraquedas, mas eles nem sabem. Então, esse é o conceito de tomada de risco e retorno. Por que isso é tão importante no mundo hoje em dia? Então, para encerrar, que meu tempo já está, acho que 1 minuto, eu já passei do tempo, apenas 4 reflexões finais aqui, que eu acho que são importantes deixar para vocês. Primeiro, o que nós temos visto desde então, desde 2008, é realmente uma falsificação de preços em larga escala e global. O que os bancos centrais fazem ao entrar no mercado e comprar a dívida de qualquer governo que seja, é falsificar esse preço. Porque se o mercado está negociando ele a 2%, a 5%, a 10% ou 8%, não interessa o que for, e entra o Banco Central com demanda infinita para baixar esse preço, ele está falsificando esse preço. Ele está falsificando o risco desse ativo também. Então, se a gente pudesse traduzir essas medidas dos bancos centrais, é uma falsificação de preços em larga escala, jamais vista na história da humanidade. Segundo, são os ativos que estão escassos ou é o dinheiro que está abundante? Eu vejo, às vezes, essa reflexão também, esse questionamento no mercado financeiro, o pessoal dizendo, não, a gente vê que cada vez tem menos ativos para investir, por isso que o preço dessas startups, por mais que sejam deficitárias, está crescendo, a gente vê os títulos crescendo, ações de bolsa, está tudo crescendo, os ativos estão crescendo, porque há menos ativos, os ativos estão ficando cada vez mais escassos. Há poucas opções boas para se investir. Ou será que, na verdade, não é o ativo que está ficando escasso, é o dinheiro que está abundante? É a liquidez no planeta que está causando essa percepção de que que é o ativo que está ficando escasso, quando, na verdade, é o contrário. Não é o lado do ativo que está menor ou está estável, é o dinheiro que está cada vez mais abundante. É o dinheiro que perde o seu valor, não é o ativo que fica cada vez mais escasso. Outra pergunta, ou melhor, uma afirmação. Os bancos centrais, hoje, eles são investidores determinantes nos mercados. E não há precedente para isso na história mundial. Sim, a gente já teve caso de bolha de ativo, bolha financeira, influenciada em certa medida por bancos centrais, como foi o caso da bolha da Companhia do Mississippi, lá no século XVIII, 1716 e 1720, com o John Law e o seu esquema do Banco Royal, o Banco General, onde inflacionou as ações da companhia e depois colapsou. E algo similar ocorreu na mesma época na Inglaterra, com a Companhia do Mar do Sul, a South Sea Bubble. Sim, isso já ocorreu. Mas foram episódios pontuais, localizados. O que a gente vê hoje são os bancos centrais, de forma quase que orquestrada, em conjunto, injetando liquidez, impactando os preços de diversos ativos no mercado inteiro todo santo dia.
Isso não existe, jamais existiu. Então, quando eu comecei falando que seria um pouco do socialismo aplicado aos mercados financeiros, é exatamente isso. O Banco Central comprando ativo no mercado é sinônimo de capitalismo. É mercado livre? Longe disso. Não tem nada de mercado livre hoje, especialmente nos países desenvolvidos. Então, os bancos centrais, sim, são investidores determinantes no mercado. E por fim, que eu espero que tenha ficado claro, que não há nenhum enigma dos juros negativos. As evidências estão por todas as partes, assim como os principais causadores de ciclos econômicos e fomentadores de bolhas de ativos nos últimos 30 ou 50 anos, nós temos agora, novamente, um caso de Banco Central, intervenção pública, intervenção governamental e agora dos mercados financeiros numa escala jamais vista. Isso não tem como acabar bem. Das outras vezes, quando houve algum tipo de intervenção desse tipo, jamais acabou bem. Exatamente onde isso vai nos levar, eu não sei dizer, mas eu sei que hoje, quando a gente olha o preço de diversos ativos no mercado inteiro, eles não refletem o risco subjacente e não refletem o mercado livre. Eles refletem apenas a vontade dos banqueiros centrais. E isso não é mercado livre, isso não é capitalismo. Muito obrigado.